Em 1932, Robert Irving Howard cria seu maior personagem de todos, Conan o Bárbaro, que, muito mais do que seu maior personagem, se transformou em um dos maiores personagens de toda a cultura pop. Fenômeno, conhecido e amado por todos nós, aqui da editora Pipoca Nanquim, que no vídeo de hoje, além de trazer uma história espetacular de como o personagem foi dos Popes, dos míseros Popes, ao sucesso mundial. Além de contarmos essa história, nós vamos trazer uma nova pré-venda pra vocês! Conan, a adaptação oficial do filme. E o filme é parte importantíssima dessa nossa história aqui. Sim, o filme foi um fenômeno, né? E aí você deve estar se perguntando, mas eu já vi o filme, conheço o filme, pra que eu vou ler o livro? Pois bem, ao longo desse vídeo aqui, nós vamos deixar explicadinho pra você o porquê esse livro é foda. E você tem que ler mesmo se você conhecer o filme de cabo a rabo. O Alexandre Calari, por exemplo, já viu o filme 47 vezes. Por aí. acho que foi mais. Pois é, e não tem um tempo pra fazer quase nada. Hoje em dia, tocando canal, empresa, editora e um monte de coisa. Bateria. Mas tem bateria, tem tudo. Mas ele falou assim, esse eu faço questão de traduzir. Ah, não, cara. Galera, o patrono do canal está de volta. Conan está de volta. Depois da coleção de livros publicada e republicada, depois da coleção da Glénat, espetacular, a gente está trazendo aí um novo livro de dois autores importantíssimos para a história do Conan, para manter a chama do Howard viva. Exato, como vocês vão ver nesse programa aqui que nós vamos contar essa história. Aí eu não aguentei, eu falei assim, não, gente, esse eu vou traduzir. Mas não dá, Lê. Não dá, bicho. Você tá maluco, Ale? Você tá maluco. Não, eu vou traduzir. Sabe quando eu traduzi? Eu peguei o recesso nosso. Foi, mano. Ale, você não vai descansar? Não, eu vou traduzir. Questão de honra. É muito bom, gente, é muito bom. Você já tinha traduzido os originais, né, do Howard e foi fazer isso daí. E o Ale ficou de cara. Você já tinha lido antes, mas agora você trabalhando em cima, você falou pra nós, gente, nós estamos lançando uma obra-prima, é tão bom quanto os do Howard. Não, na verdade, essa versão eu nunca tinha lido. Eu tinha lido outros materiais do Aerosplay The Camp, do Lynn Carter, que saíram aqui. Ah, entendi. Já vou mostrar também. Tem ali os livros, né? E, obviamente, eu conhecia as histórias que foram adaptadas pela Marvel na Espada Selvagem, histórias escritas por eles. Sabia da competência deles e tudo tal, mas essa versão em particular eu nunca tinha lido. Fiquei de cara. Que legal, velho. Fiquei de cara. Bom, então enquanto vocês vão dando uma olhada aí no link de pré-venda, porque o livro já tá disponível, vamos começar essa história e contar pra vocês. Conan, o azarão que ganhou o mundo. O azarão que ganhou o mundo, né? O Robert Irving Howard é um dos maiores escritores dos Estados Unidos e ele começou a sua carreira muito cedo, né? Na década de 20, lançando personagens como Solomon Kane, Rei Cool, Bram né? McMorn. Bram McMorn é depois do pouco Conan. depois, Na verdade é simultâneo ao Conan, né? isso. Simultâneo ao Conan. 32, né? Red Sonja, diversos personagens que vocês... Dark Agnes, personagens que vocês ainda não conhecem, ainda hão de conhecer, porque a gente vai publicar aqui no Brasil, né? Fora as histórias de western, as histórias de policial, de terror. boxe, de terror. Terror cósmico também, junto com o Lovecraft, que era amigão dele e tal. Trabalhava pra caramba. Mas apesar de trabalhar tanto, de publicar tanto, de criar essas histórias que hoje a gente ama, na época ele era considerado um escritor de segunda categoria, porque ele publicava em revistas pulps, que eram conhecidas como literatura descartável. Ele Barata, era considerado literatura pelos barata. babaca, né? Ele até reclama certo. desses caras em diversos textos, diversas cartas. Ele fala o tanto que ele se sente insultado pelo olhar desses que se julgam superiores a ele. Ele morava em Cross Plains, que era uma cidadezinha pequena, acho que de 3 mil habitantes, lá no Texas, e extremamente conservadora, mas muito conservadora. E aí o pessoal olhava pra ele, escritorzinho, né? Ele só é importante porque ele é filho do médico. E ele ficava pé da vida, né, cara? Já imaginou você preso numa cidadezinha minúscula com um monte de gente babaca ao teu redor? E era um cara que escrevia histórias de fantasia que tinham bárbaros de tanga, por exemplo, E o pior mulheres de tudo- seminuas, feiticeiros, os caras falavam, isso é coisa... Indecente. Pior de Essa tudo coisa é que indecente, quando é. ele começou a ganhar grana com isso, ele sabia que ele ganhava muito mais grana do que muitos daqueles caras que esnobavam ele. É verdade, ele chegou a ganhar muito dinheiro com isso mesmo, Sim, né, cara? E ele usava esse dinheiro pra sustentar a mãe dele,
que sofria com diversas doenças, inclusive faleceu de tuberculose. Foi tuberculose, cara? Em 1936, que é uma história trágica pra caramba, porque quando ele fica sabendo que a doença da mãe agravou pra caramba, ele planeja morrer com a mãe. É, a própria morte dele, cara. Aí quando ele recebe a notícia do hospital, tipo, que não tinha mais jeito mesmo, ela ia falecer dentro de algumas horas, ele arruma tudo lá, volta e dá um tiro na cabeça, cara. Nossa, ele se mata. Difícil. Ele pede... É tudo de caso pensado, né? Ele pega uma arma emprestada com um amigo dele, deixa as contas dele todas certinhas, deixa o espólio dele certinho e se comete suicídio. Ele tinha essa devoção pela mãe, era uma coisa assim, uma paixão mesmo, Sim. assim, descontrolada. E aí ele faz isso, né, cara? Uma atitude muito trágica, né? Tem um vídeo no canal que a gente conta a vida de Robert Harvey Howard e seu triste fim. Dá uma olhada num vídeo mais biográfico do Howard em si, né? Mas olha só, em 32 ele cria o Conan. Em 36... Ele morre. Ele morre. 4 anos trabalhando assim com o personagem. E tal. Sendo publicado na Weird Tales, que era uma revista pulp, de um papel muito barato, de capa muito barata, que era pra ler e jogar fora. Não era um negócio pra se conservar, não era uma grande biblioteca. Era tipo literatura barata e descartável. Hoje em dia, em 2023, tem pouquíssimas dessas edições preservadas por aí, né? Quando tem, são caríssimas e tudo mais. O Ale tem uma, inclusive. O Ale tem uma e tem vídeo no canal que ele mostra a revista. Você quer entender como era uma revista pulp da época? A principal delas, Weird Tales, tem vídeo no canal da coleção do Ale. Exatamente. Então era uma coisa assim, literatura barata mesmo e tal, a molecada ali lia, mas teve um secto de fãs, mas parecia que não ia passar disso, né? Você pensa em 36, o autor morreu. Era publicado nessas revistas. Ninguém dava tanta bola assim. Se perder com o tempo, exceto os fãs. As revistas foram feitas para serem jogadas fora, descartáveis praticamente, né? O sonho dos autores, na verdade, era saltar dos pulps para os grandes romances das principais editoras, né? Como alguns deles fizeram, né? Acho que o Isaac Asimov conseguiu Jack London. Fazer essa transição dos pulps para essa alta literatura, como na época os editores chamavam. Chamava atenção e ia fazer outras obras. O Howard não tinha as outras obras, só tinha o que ele publicou nessas revistas. Ele deixou 21 contos, na verdade 21 histórias, né? Porque nem todas são contos, tem uma que é um romance, mas todos foram publicados em partes, né? Pelas revistas. Mas são 21 histórias que ele deixou publicada. Embora A Hora do Dragão tenha sido escrito para ser um romance mesmo, de última hora a editora que ia publicar deu para trás. Pode crer. Né? E aí ele serializou ela na Weird Tales. Então o certo é falar 21 histórias mesmo. São 21 histórias. Me corrigindo, não publicada. Não publicadas. Porque ele publicou acho que 17 e depois as outras serão póstumas. Isso. Né? Publicou 17 em vida, outras foram póstumas. Tem os Anais da Era Iboriana, que acho que saiu uma parte, né, com ele em vida. Tem nos nossos livros originais. Aqui no Brasil a gente publicou tudo isso que ele fez. Tudo. E ele deixou muita coisa, sinopse, muito fragmento, Lobos Além da Fronteira, uma história inacabada do Conan. Mas você sabe que é uma coisa muito interessante de pensar com todos esses outros personagens que ele teve? Por exemplo, o Reiku. Reiku, ele tem um monte de história, né? Ele publicou poucas em vida. O Bram McMore também teve muita coisa que ele não conseguiu publicar, porque essas histórias elas eram recusadas pelo editor da Weird Tales, pelo Farnsworth Wright. E ficava guardada, né? Ficava guardada. De 21 histórias, ele publicou 17. É muito acima da média do que todas as outras. Aí você percebe, o Conan é um personagem que desde o início tinha algum tchan a mais. Tinha. Né? E ele tinha vontade de fazer mais. E o Conan, ele se transformou num favorito entre os fãs da época. Sim. Tanto que o Conan rapidamente começa a estar aparecendo direto nas capas. Mas aí para pra pensar, em 36 então tem esse encerramento. Não, mas antes de falar isso, como eu estava dizendo, ele tinha vontade de fazer mais, né? Sim, ele deixou isso claro. Ele deixou isso claro, até inclusive a gente estava falando de textos inacabados, no nosso atual box com a trilogia Conan, né, que são 3 livros que reúne tudo isso que ele fez, a gente lançou esse livreto que tem aqui textos inacabados. Só que também tem o extra da carta. Da carta que ele... Uma das diversas correspondências que ele trocou com outros amigos, né, e autores, em que ele fala que ele gostaria... Os planos dele pro Conan, de talvez se tornar um imperador. Tal. Aí você vê, o que seria do Conan se o Howard não tivesse tido esse fim prematuro, cara? Ia ter sido muito grandioso, assim, eu acho. Até mais do que já foi. Até porque, pensa, por exemplo, outros personagens da literatura, da mesma época que ele, ou até um pouco antes, famosos, que acabaram dando um salto, como Sherlock Holmes, como, sei lá, mesmo Bucky Rogers, saca? É verdade. Tarzan. Esses personagens acabaram dando um salto porque a produção dos autores acabou sendo muito mais extensa. Né? E sendo mais extenso, pô, pensa no Conan Doyle, é gigantesca
a quantidade de coisas que tem, né? E sendo mais extenso, tá mais tempo sendo publicado, tá mais tempo sendo visto pelo público, vai chamando a atenção, vira um filme mais rápido. Sei que ela, sabe que essas coisas poderia ter acontecido com o Conan. Poderia. Poderia. Mas com a morte dele em 36, a gente Uma passa... morte precoce, né? A gente passa o fim da década de 30 e toda a década de 40 sem Conan, Praticamente galera. 14 anos. 14 anos até uma editora chamada Gnome Press decidir pegar essas histórias da Weird Tales e republicar em capa dura. Aí a primeira coleção, começa a sair a primeira coleção de Conan em capa dura. Organizada. Em livro mesmo. E ainda assim não era um negócio assim, um best-seller, uma coisa. Era um produto nichado, pensando assim, os fãs, os órfãos da literatura pulp do Howard vão gostar desses capa dura aqui. E vamos pensar a época, hoje em dia você acha qualquer coisa na internet, mas pô, quando a gente era moleque, a gente já contou várias histórias da gente construindo nossa coleção, tal, não sei o que lá, não era tão fácil encontrar as coisas. Não era mesmo, cara. Imagina nos anos 30 e 40, num período que atravessou guerra e o caramba, tal. Como é que você encontra uma revista pulp fora de circulação? Fora de circulação, material supostamente descartável, saca? Você encontra. Aí começa... Mas realmente era nichado, né? A Gnome Press era uma editora nichada. Era uma editora voltada para esse tipo de público. Esse tipo de fã. Público já, de ficção científica, de fantasia, esse tipo de coisa. Então, vamos pegar e vamos lançar em capa dura pra galera que curte. Dessas E histórias as capas eram barato, né? Nossa, as capas eram muito loucas, porque o Conan, ele é retratado de uma forma completamente diferente de como ele é retratado hoje, cara. Você vê que os desenhistas... Pré-Frazetta. Exato, pré-Frank Frazetta, os desenhistas tinham uma ideia. Ó, é um cara de uma história de fantasia e ele é um guerreiro. Ah, tá bom, vamos colocar um elmo nele. Acaba isso. É um cara branco com um elmo e aquela penugem pra cima, azulada. Pensa nos ilustradores da época. O editor falava assim, ilustrador, você vai fazer a próxima capa do livro aí, você topa? Topa. O que é? É um guerreiro. É um guerreirão, assim. Guerreiro forte de e tal. Fantasia medieval. De fantasia medieval. Beleza, era o brief, né? Muitos desses caras não tinham tempo de ler tudo que eles produziam capa. Eu acho que eles não liam. Não liam. E aí, de repente, outro mês era, é um guerreiro também, parecido com aquele lá, só que agora ele é um pirata. Porque o Conan era pirata, era rei, era ladrão, era não sei o quê. Ele foi muito Vamos lembrar também que a referência nessa época que os caras tinham... Primeiro que a Weird Tales, ela não tinha só capa, tinha as histórias, as ilustrações internas, né? Sim. Então, vira e mexe, o cara que desenhava o Conan, o Howard gostava, mas ele reclamava que ele fazia o Conan com um aspecto meio romano e tal. Não era bem isso que eu tinha em mente. Muito aspecto romano. Mas tudo bem, passa, né? E a referência dos caras fazer isso vinha desde lá do Anel do Nibelungo. Os filmes, né? No início do século. Saca? Aquilo era referência pra fantasia. Quando o Frazetta chega, ele recria tudo, cara. E aí outro momento especial, mas daqui a pouco a gente nós vamos falar do que Frazetta. é a partir de 66. Mas aí, na Gnome Press, entra o nome tão importante pra esse vídeo, do Eddie Sprague de Camp. Que é Leon que fala, né? Leon Sprague de Camp. Sprague de Camp. Nome chique, né? Bonito nome, mano. Aí ele tem contato com essa coleção e começa a colaborar com a Gnome Press. Em 53 ele faz uma introdução para um desses livros aí. Os dois últimos livros da coleção ele revisa e completa algumas histórias do Howard, que são essas inacabadas e tudo mais, dá um tapa. E o último volume da coleção, o Tale of Conan, ele pega um monte de história do Howard, que o Howard tinha escrito, que não era do Conan. Ele fazia romance histórico, fazia faroeste, ele fazia um monte de coisa. Ele pega essas histórias que o Sprague de Camp acha interessante, troca os personagens e transforma numa história do Conan. Ele coloca essas histórias dentro da era iboriana. E aí tem um último volume depois, que é o primeiro dessa série da Gnome Press, que não foi escrito nada pelo Howard. Era um outro autor fazendo Conan. O Bjorn, não sei o que Bjorn lá. alguma coisa. E fazendo Conan. Fazendo Conan, o Sprague de Camp revisa, dá um tapa, né? edita ali. É o início da era dos pastiches. Os pastiches de Isso, Conan. isso. Porque a fonte Você vê seca, como é né? antigo, né? A fonte seca, porque, como a gente falou, 21 histórias fechadas que o Howard deixou. Aí você pensa, a gente publicou isso em 3 volumes. Em 3 volumes. Aí beleza, você quer. A coleção foi de 50 a 57. Isso. Nós fizemos essa daqui em 3 anos no Brasil. Aí os caras falam, bom, Conan vende muito bem. São 7 volumes, salvo engano. O Conan vende muito bem, a gente precisa de mais Conan, pô, vamos criar novas histórias com o personagem, né? Quando a Gnome Press para de publicar em 57, no ano de 57 mesmo, entra um outro personagem muito importante na história, que é o Glenn Lord. E o Glenn Lord, ele se transforma em agente literário da família Howard, né? Então ele fica de posse da maior parte dos textos do Howard, um monte de coisa que considerava perdida, um monte de coisa que nem se sabia que tinha tal, ele começa a publicar também. Porque como o Daniel falou, o Howard tinha deixado tudo organizado antes de se suicidar. Sim. Então ele pega e cuida disso que ele deixou. Em Foi 50... o Ale que falou, mas justo, a informação foi do nosso grupo. Foi, tá. Então,
Então, em 57, ele edita a primeira coleção de poemas do Howard, aí ele começa a fazer outras coisas também. E ele publica a The Robert E. Howard Collection, com várias coisas, e de vez em quando trazendo materiais inéditos, tal, tentando respeitar o que o Howard tinha feito. Aí o Sprague de Camp e o novo parceiro dele, que é o Lin Carter, que ele conhece, eles começam a trabalhar numa outra editora já para o final dos anos 60. O Lin Carter também é um grande apaixonado por literatura pulp, entendia tudo de Howard e tudo mais, só que ele era muito mais novo que o Sprague de Camp. O Sprague de Camp nasceu em 1907. Então você pensa em 57, quando ele termina essa coleção da Gnome Press, já tinha 50, já no 50. Já era 50. O Lin Carter era tipo 30 anos mais novo que ele, né? Era garoto, assim, né? E por que isso é tão... Por que no início do vídeo a gente fala que ele foi importante para manter a chama viva? Porque ele teve aquela experiência nos anos 50 com a Gnome Press e ele fala assim, porra, esse personagem tem muito potencial. Ele se apaixona pelo Conan. Dá pra chegar com os dois pés na porta, dá pra recriar a percepção que as pessoas têm de fantasia. Então a sacada dele, ele começa a publicar aqueles famosos livros de bolso, ele capitaneia tudo aquilo, né, que começa pela Lancer, depois termina pela Ace. Isso, em 66. Editora Lancer. Lancer Books. Começa uma coleção, aí no meio do caminho a editora acaba, Fecha. aí vem uma outra, a editora Ace, que continua. Que continua, É faz isso. uma coleção zona. Eu tenho uns livros desses em casa, por que eu não Originais? trouxe? Originais. Puta vida! Vacilão. Trouxe Vacilão, outras coisas mano. aqui. E aí é isso, capa cartão, formato de bolso, pra ser algo mais popular mesmo, pra tentar vender mais. E como é que fica popular? A sacada, eles convidam Frank Frazetta pra fazer as capas. Maluco. Aí o bicho pega. Aí Frazetta fala, não, vamos redefinir o visual do Conan. Esse negócio de pirata, esse negócio de aí romano, não tá com Tem nada a ver. É aí que a fantasia muda por completo, E né? é bacana que o Frazetta também não tinha tempo de ler essas histórias aí não. Ele era blefado também e aí fazia a ver, parada, né? né? Eu acabei de mencionar que a referência, o template de fantasia, era o Anel do Nibelungo, lá no início do século, né? O Frazetta, ele recria tudo do zero, galera. Numa das publicações dele, eu vi aí publicada pelo espólio dele, tem uma página incrível que mostra uma ilustração dele e a chamada é Quem enxerga o mundo dessa forma? Ele era uma pessoa que viu o mundo de uma maneira diferenciada. Por exemplo, o visual do Gollum que ele cria é tão icônico que, porra, foi utilizado... Pautou o Peter Jackson Pautou o depois. Peter Jackson trocentos anos depois. E o visual do Conan que ele cria é até hoje o que pauta todo o resto. Definiu Agora, o personagem. se O liga, Conan e a fantasia, E digamos tem uma coisa assim, muito né? legal que eu adoro nas capas do Frazetta dessa época, que ele ressalta aspectos sobrenaturais. Né? Porque quando você vê o Conan Piratinha naquelas capas lá da Gnome, o Conan Romaninho. você nem imagina que vai ter cobra gigante, umas puta criatura, aquelas doideiras que faz parte do básico Feitiçaria, do Conan. uns feiticeiros de manto escuro. Exatamente. Aí o Frazetta, opa, vou começar a usar isso. São uns puta elementos, né, bicho? E aí chama atenção pra dar. Aí você vê a diferença de um bom editor brifando o artista. Porque aí, com certeza, você influência do Ed Sprague de Camp, que conhecia o personagem muito bem, entendia o potencial dele. O tema da pintura, Passava né? o tema certo. E aí a visão do Frazetta. Pra você ver, repara, ó, nós temos aqui uma capa da coleção da Gnome Press. Olha o Conan romano. Agora põe do lado, Jéssica, por favor, uma capa do Frazetta. Qual que você tem vontade de comprar? Essa é a pergunta que Não eu te faço. tem, é uma diferença gigantesca, cara. É gigantesca. E aí, os livros, essa coleção da Lancer e da Ace, é onde reinam os pastiches também. E é uma diferença, se você for parar pra pensar, uma diferença pouca, o que, uns 10, 12 anos, entre o fim de uma coleção e a outra. Não é tanto tempo assim. É isso aí mesmo, Né? né? 10 anos. Mas é uma percepção, e é isso que você falou. Frazetta, aqui o Conan, o Sprague de Camp falando pro Frazetta, tô supondo, né? Aqui o Conan enfrenta um macaco gigante, aqui ele enfrenta uma cobra gigante, aqui é um triunvirato de feiticeiros com uma mulher agarrada na perna dele. Tá, então vou lá. Pá, nossa, mano! E o Frank Frazetta construindo, pavimentando sua estrada que o deixaria para sempre na história dos maiores ilustradores de todos os tempos, Sim, velho. sim. E tem quadrinho dele aqui no nosso editor, hein? publicado, Dan Bran, e tem vídeos muito especiais sobre Tem o Frazetta. 2 mestres da Nona Arte só sobre o Frank Frazetta aqui no canal também. Dan Bran ainda tá em catálogo, inclusive. Sim. Porque o Frazetta, ele vem dos quadrinhos e depois fica mais na pintura, né? E aí, a partir disso, quando começa a ficar realmente popular. Sim. O que acontece nessa coleção da Lancer, né? Primeiro eles vão republicando as histórias do Howard, aí depois, que nem o Bruno falou, é limitado. Mas o Howard deixou uma sinopse, hein? Então vou Concluir. vou fazer aquela sinopse. Mesmo nas primeiras edições saía Robert E. Howard
Ellis Sprague de Camp Sim, e Lynn Carter. sim. Nas histórias do Howard, eles já consideravam assim, a autoria deles ali, porque eles começaram a revisar, não sei o que, né? Editar várias coisas. Editava, então tava na capa, junto com o Howard. O nome assim, deles. já, o nome E deles. tinha uma chamada épica, assim, né? O Sim. mais antigo herói da fantasia, tal. Tinha uma chamada épica Tinha. nas capas, assim, né? E de fato, aí eles têm essas três coisas. É ó. o ponto onde entra a polêmica, né? Ele tem três coisas que ele fazia. Igual ele falou, completar histórias que o Howard não completou. Não, primeiro ponto, publicar Howard. Publicar Howard, tá? É que eu ia chegar por último nesse ponto, ok. por um motivo. Então ele completava histórias inacabadas, certo? Da hora. Ele não terminou, vou terminar eu. Fazer um exercício de imaginação. Qualquer um pode fazer, inclusive. Acho que você deveria um dia fazer também. Faz assim, pega o Ogiva do Bruno Zago e transforma numa história do Conan, só pra ver o que acontece. Vamos fazer esse teste. Vamos fazer. Primeiro pastiche da editora Pogueira aqui. Vai Alexandre Calar. Se eu não gostar, foda-se, publica com você. Aí, era isso uma das coisas. A outra coisa, criar histórias novas do Conan por completo, que são os pastiches. Fosse fazendo do zero, fosse pegando histórias do Howard que nunca tiveram Conan e botando o Conan lá. Tipo, ele fazia uma história do Egito. Puta, essa história do Egito é boa. Ó, Em eu vez de aconteceu isso aqui, né? Aí, ó. Tá vendo? Tem Aqui coisa tem aqui. Essas edições foram publicadas pela Unicórnio Isso é brasileiro? Azul, brasileiro. Em 1995, elas são perfeitas, porque aqui, no terceiro volume você vê exatamente isso acontecendo. A segunda história, São várias histórias? várias histórias. Tá. Hawks Over Shan, eles traduzem como Revolução à Cidade Maldita. Reescrito por Ellis Sprague de Camp de uma história original de Robert E. Howard, chamada Hawks Over Egypt, Olha, situada no Egito do século 16. 11. Não, 11. muito bom. É difícil. O organismo humano é um negócio complicado. É foda. Aí você vê, né? Era isso que acontecia. Essa aqui foi lançada na Gnome Press em 55 na Tales of Conan. Tá lá, É isso igual que eu você falei, falou. isso aí. Era uma história de Egito que o Howard escreveu, mas aí o que Mudava pro o Conan. Sprague da Camp fez? Pô, vou pegar o texto dele. O personagem era o Chiquinho, eu vou mudar o Chiquinho pelo Conan. Pois é. Né? E é isso. Aqui era o exército egípcio, aqui então vai ser um icaniano, sei lá. Ele mudava. Mudava Adaptava, tudo. Virava a história do Conan, né? E a outra das coisas que ele fazia era republicar Howard, só que muitas dessas republicações, talvez até todas, aí já não tenho certeza, As primeiras não. ele reescrevia diversos trechos. Ele mudava. As primeiras vezes não. As primeiras não. Ele foi fazendo isso com o tempo. Aí ele se sentiu, tipo, agora eu sou capaz de melhorar as Eu sou histórias melhor do que o Howard. Conheço mais o personagem do que o próprio autor. Vou melhorar essas Vou histórias melhorar aqui. isso aqui, Eu vou conheço mexer. bem, eu sou o cara. Eu tô nas capas do livro. Por que eu não posso mexer nessa parte? Ele Aí realmente subiu a cabeça. Subiu a cabeça. Ele teve uma importância significativa pro personagem. Ele percebeu, o personagem está mais conhecido agora comigo do que jamais foi com o Howard lá atrás. Porque mesmo na coleção da Lancer, também rapidamente o material Howard acabou e aí tinha que ter mais coisa. Ele começou a escrever, e ele escreveu muita. Ele e o Lynn Carter escreveram muita história. Vai até 77 a coleção. Vai até 77. É grande, é E as longevo. histórias eram foda também. Foda, A cara. galera hoje aqui, os nossos inscritos, pedem pra gente lançar essas histórias deles. Tem esses muita pastiches. história foda, cara. É. Por exemplo, uma das minhas favoritas de todos os tempos que eu já disse, o Conan das Ilhas, é dele, cara. É dele. É dele, porra. E o cara... Só que assim, ele muda um pouco o tom de algumas coisas do Howard. Ele e o Lynn Carter, vamos falar eles a partir de agora, porque eles estão trabalhando juntos. O como Lynn dupla Carter mesmo. vem com ele como dupla de fato, né? Mas aí- E os dois faziam obras fora de Conan também, tá, galera? Sim, No sim. nosso livro que nós estamos publicando, tem a biografia dos dois, e eles faziam história de viagem do tempo, faziam história de ficção científica. O Ellis Sprague de Camp foi o cara que usou pela primeira vez o termo ET. E.T. Ele cunhou o termo. Pra se definir, para se referir a alienígenas. Foi o primeiro cara, tá ligado? Então eles eram muito importantes também pra fazer outras coisas no ramo da ficção, dentre elas Conan. É que nós estamos focados em Conan nesse vídeo. Agora também, sendo um pouquinho de advogado do diabo do lado dele, vamos sempre pensar com a mentalidade da época. Porque você está lançando uma coleção em um determinado período histórico. Quando você começa a escrever aquelas histórias, você dá um novo tom. Um tom que vai ser um tom de mais de aventura, de fantasia. Porque o Howard é casca grossa, a gente sabe disso, né? É. O Howard não perdoa ninguém. De repente, tô supondo também, por isso que eu falei advogado do diabo, na visão do Lynn Carter e do Ellis Sprague de Camp, eles falam assim, olha, as histórias do Howard precisam estarem mais em sintonia com esse tempo que nós estamos vivendo. Pra né? não desagradar os leitores de hoje. Isso, o que hoje a gente sabe que é errado fazer isso. Mas nos anos 70, cara, puta, raramente alguém dava
dos anos 60, alguém ainda não dava crédito, não falava, raramente acontecia isso. A gente sabe como é que era essa parada. Então, de repente, o cara subiu na cabeça, concordo, mas de repente ele estava tentando fazer vender melhor, fazer ter mais popularidade e tal. Então, por isso ele foi tomando essas ações. Ele conseguiu mesmo, né? E conseguiu. Como editor, ele achava isso aqui vai ser melhor que as vendas do Conan. E fez, mas isso é polêmico, inclusive. É extremamente polêmico. Quando o Alexandre ele lia Conan, esses livros aí todos, aliás, que capas maravilhosas. Eu não sei escolher a melhor. Na verdade, eu sei escolher a melhor. A melhor é essa aqui, a Lâmina de Fogo. Gente, Jéssica, vamos aproveitar esse momento aqui. Relaxa um pouco. Veja a beleza desta capa. Acompanhe comigo, não é maravilhosa? Espetacular. Mano, o que é isso, cara? Esse cabelo parece descolado. É como se o personagem fosse um fisiculturista careca. Isso, e aí os caras pegaram e falaram assim, vamos fazer com caneta Bic preta o cabelo pra parecer que é o Conan. E aí deixa o olho azul, porque o personagem é o Cibério. Mete uma cicatriz nele que não tem originalmente também. Aqui parece umas lesmas. E aí vai ficar espetacular. Foda. Mesma coisa essa aqui também, essa é muito a Rainha boa, da Costa Negra. É minha segunda favorita. Repara que parecia uma mulher nua, cujo biquíni foi pintado por cima. Foi pintado. Mas tipo uma, sei lá, uma retirada de uma revista pornográfica, alguma coisa assim, cara. Não, as capas eram foda mesmo. Mas como eu estava dizendo, isso foi polêmico tanto que o Alexandre lia esses livros e aí você só descobriu anos depois da leitura desses livros que o que você leu tinha sido adulterado por ele. Nessa época eu já te conhecia. Eu acho que você descobriu isso quando a gente escreveu Quadrinhos do Cinema volume 1. Foi. E eu lembro você pistola sobre... Mano, descobri que o cara alterava as histórias do Howard. E muita gente só descobriu isso depois quando teve... A Conan Properties foi fundada, tal, os caras lá pra frente começaram a recuperar o material do Howard e publicar novas coleções. Isso que eu falo bem pra frente bem mesmo. Depois mesmo. Né? E aí que serviram de base pros nossos livros aqui, né? Foi aí que o pessoal falou assim, pô, então tudo aquilo foi publicado, porque depois disso tiveram várias editoras publicando no mundo inteiro. E a base era sempre o material da Lancer e da Ace. Né? Então, esses livros todos acreditados pros três. Howard, Kemp e Lin Carter. É verdade, todos eles, pode crer. Virou cara. Padrão assim mesmo. E o nome era Conan, sempre era Conan, Espada e Magia. E aí tinha um subtítulo. Mas aí o que aconteceu é que eles mantiveram realmente a chama acesa. E aí a associação do Sprague de Camp e do Lin Carter, até a chegada do filme, já se adiantando um pouquinho, eram 30 anos de associação com o personagem. 30 anos, né? 30 anos. O filme é de 82 Uhum. e ele começa a trabalhar com o personagem em 53. 53. E a coleção da Lancer é 67. 66 a 77. Isso. No meio do caminho surge o quê? Marvel Comics. Aí entra outro personagem dessa nossa história, que é o Roy Thomas. O Roy Thomas... Que negocia com o Glenn Lord, que eu te falei. Que é o cara que estava cuidando do espólio do Howard. Por que ele negocia? Porque o Roy Thomas ele já confessou em diversos textos editoriais das revistas do Conan da Marvel, que ele gostava tanto do Conan, mas tanto do Conan, que ele falou, tem que publicar isso. E aí um belo dia, o Stan Lee encarregou ele de buscar personagens da literatura para adaptar nos quadrinhos Marvel. Se eu não me engano, eu tô falando de cabeça porque já tem um vídeo no canal sobre Conan o Bárbaro da Marvel, mas se eu não me engano, o interesse inicial era Senhor dos Anéis, que não vingou. Tarzan. Não, aí que era muito caro, vingou né? Só muito tempo depois. Aí ele falou, beleza, então eu vou no Conan, que é o que eu já queria de cara, mas não era o interesse da editora. E aí ele convence os editores a lançar realmente o Conan. A história é ótima também, porque o Conan, quando começa a sair pela Marvel, os caras não botavam fé. Basicamente o Roy Thomas escreve sem ganhar nem valor de página. Tipo, ele banca do bolso dele muito dos custos de licenciar com o Glenn Lord, que ele licenciava com o Glenn Lord. E ele se tornou fã com a coleção justamente Lancer, com a coleção da Lancer e da Ace. Ele se torna fã aí, ou seja, se nós temos Conan na Marvel, é por causa do Sprague de Camp também. E Lin Carter. E Lin Carter, é verdade, por causa dos dois. É que o Sprague de Camp era meio patrão ali, né? Ele então, capitaneia, né? Mas o Lin Carter é super importante também. Se nós temos o Conan na Marvel, é por causa disso. E aí, o Conan, claro, tudo deriva do Howard, é óbvio. Claro. Mas se não tivesse a influência desses dois, não chegaríamos ao ponto do Roy Thomas conhecer e publicar na Marvel. Olha o tamanho que tá o Conan no começo dos anos 70, então. Que aí é 1970 que chega na Marvel. Uma publicação de livros, assim, muito já famosa, por conta do Frazetta. Com capa do Frazetta, desde o primeiro é capa do Frazetta, né? Sim. Aí começa a Marvel,
que também catapulta o nome do personagem, a popularidade vai crescendo muito, as revistas vão vendendo cada vez mais. Uma publicação tão importante que é um dos estopins para começar a Era de Bronze dos quadrinhos. De Bronze. Aí já tem um grande momento do Conan mesmo. Aí você tem um Conan já popular, muito lido, muito conhecido nos Estados Unidos. E são algumas revistas que saem do Conan, mas as principais é Conan the Barbarian e depois a Savage Sword of Conan, que aí já era um formato magazine, já mais pra adulto, lá nos Estados Unidos, inclusive, né? E aí bomba isso daí, velho. Após o término da coleção da Ace, que já era Ace na época, saiu por outras editoras, mas a gente não vai entrar nesse vídeo, senão vai ficar gigante também. Muitas editoras publicaram Conan já tava popular da vida aí. Já tava popular o suficiente, assim. Aí depois de uma década de novo, estamos começando 70, 82, chega o filme. Mas aí vamos dizer, se alguém em Hollywood teve vontade de lançar esse filme, é porque também viu que o Conan era popular. Exatamente. Sim, claro. Muito do motivo do Conan ser popular também nesse período era a Marvel. Claro. Era a Marvel. Isso. Além do Lynn Carter e do Spike the Camp. É uma coisa que vai ligando a outra, né? Isso. Por isso que nós contamos essa história toda aqui, pra vocês verem como tá tudo ligado, né? Quem consegue os direitos do Conan pela primeira vez é o Edward Pressman. E é ele que encomenda o famoso roteiro do Oliver Stone. Né? E o Oliver Stone faz um roteiro completamente doido, maluco, que está disponível na internet e considerado infilmável. Eles batem a porta de... Isso já no final dos anos 70. Infilmável de tão grandioso que era. De tão grandioso. Não tinha dinheiro que filmaria aquilo. O pessoal até brinca que as coisas que ele queria, tipo um exército de 20 mil criaturas. Isso aí só foi filmado quando o Senhor dos Anéis foi feito. Pode crer, velho. E filmado nos anos 80, anos 90, passou 30 anos até conseguirem. Até chegar 2001 e sair Senhor dos Anéis com o exército de orcs. Era uma coisa assim, eles bateram a porta de tudo quanto era estúdio, não conseguiam vender justamente por esses motivos, né? Até que eles venderam os direitos, eles tinham comprado diretamente dos herdeiros, né? Até que eles venderam os direitos para a Dino de Laurentiis. E a Dino de Laurentiis aí mudou o projeto. Aí entra o John Milius. E o John Milius pega o roteiro do Oliver Stone e fala justamente isso. Olha, isso aqui não dá para filmar. É impossível, né? O filme vai custar não sei quantos bilhões aqui. Vou ter que adaptar. Além disso, eu quero fazer uma coisa mais crua, mais visceral, né? E o John Milius era um apaixonado também pela obra original. Então ele pega e reescreve, mantém alguns elementos do roteiro do Oliver Stone, reescreve esse roteiro, traz muitos elementos do Howard também, da obra do Howard, faz lá o bem bolado e chega no roteiro final do filme Conan o Bárbaro. E sabe como o Milius conheceu o Conan? Como ele se encantou com o Conan? Como? Frazetta. Claro. É verdade. Ele viu a imagem e falou, é isso, espetacular, se encantou pelo personagem. E através da imagem do Frazetta que eles falam, tipo, tem que ser o Schwarzenegger, tem que ser esse cara, esse gigante do fisiculturismo, tem que interpretar o Bárbaro aqui. E olha só, o John Milius briga pra caramba com o Dino de Laurentiis por causa que o Dino não queria a escolha de jeito nenhum. Não queria o quê? A escolha do Schwarzenegger de jeito nenhum. Tá. Porque tem aquela história famosa, que na primeira reunião o Schwarzenegger entra lá, você conhece a história, né? Você contou no canal, mas eu não tô muito vídeo no canal sobre isso. Que ele chega lá e se indispõe com o Dino, porque o Dino tinha 1,5 metro de altura. É verdade. Numa mesa colossal, o Schwarzenegger entra, alemão maluco, né? Austríaco, e fala assim, nossa, por que um homem tão pequenininho tem uma mesa tão grande? Aí o Dino fala assim, reunião encerrada. É isso mesmo. Aí o John Milius fala, não é possível que o Schwarzenegger... Ele já não tava querendo o Schwarzenegger agora, então... E aí... Por que um homem pequenininho tem uma mesa tão grande? Caraca, Aí cara. o John Milius vai entrando em toda a fase de pré-produção e tal, fica brigando pra ter o Schwarzenegger, e toda vez o Dino Laurentiis fala que não, e não, e não. Aí o John Milius toma a decisão, fala assim, já sei então, vou escalar outra pessoa. Dino, você venceu. Tem uma pessoa ideal pra fazer o Conan. Já é mesmo? Quem é? É o Schwarzenegger. Não, Schwarzenegger não. Então tá bom, o suplente dele é o Dustin Hoffman. Aí o Dino olhou assim, tá bom, fala com o Schwarzenegger. Entendi seu ponto. Dustin Hoffman na época era um dos maiores atores do mundo, né? Mas naquela... Não ia funcionar como Conan. Exatamente. Quem que você quer, Dino? Tem que ser esse cara, se um dos porra. maiores atores do nosso período, que é o Dustin Hoffman, não tem nada a ver com Conan, quem é que vai ter, não é mesmo? Tem que ser esse cara. Só tem ele mesmo, né? É sensacional. E olha só que coisa linda. A capa do nosso livro, vocês viram aí. Aí envolve todos esses nomes, né? Agora que tudo faz sentido, né? Tudo, mano. A capa do nosso livro. Alice Sprague the Camp, Lynn Carter, Oliver Stone e John Milius. Adaptando o roteiro original. Porque aí os caras falam, Porra. vamos lançar o filme, mas de onde veio esse personagem? Veio da literatura. Os fãs amam o personagem da literatura. Óbvio, nós temos que lançar um livro do nosso filme. Aí eles falam assim, vamos pegar o roteiro do Oliver Stone e do John Milius e passar
pra alguém escrever. As pessoas mais associadas a Conan, São quem é? quem? Quem são? Quem são? Depois Quem que do nós Howard? podemos dar isso aqui pra escrever? Leon Sprague de Camp e Lynn Carter. E a dupla fica encantada, fala, caraca, nós vamos fazer o livro do filme. Com a diferença de que o livro não precisa ser filmável. Sim, sim. Não tem que ser filmável. E aí os caras, igual ele falou, fazem uma história absurda que é muito mais ampla do que tudo que a gente vê no filme. E agora, pessoal, chega o pulo do gato, que responde aquela pergunta feita no início do nosso vídeo. Por que eu preciso ler esse livro se eu já assisti o filme 47 vezes, como é o meu caso? Porque tem muita coisa que tá no livro e não tá no filme. Ah, mas eles inventaram um monte de coisa? Algumas coisas foram inventadas, outras não. Sabe-se que o corte original do Conan, feito pelo John Milius, era para ter 3 horas de duração. O filme terminou com 2 horas e 15, 2 horas e 20, 40 minutos caíram na rede. Foram na edição. filmados, chegaram a estar num corte e depois foram limados. Por exemplo, a famosa morte do rei Osric, interpretado pelo Max von Sydow. Pode crer. Puta, tudo o que leva a isso tá desenvolvido no livro, que não tá no filme, foi cortado, né? Você até consegue encontrar algumas cenas e tal na internet, não sei se vai estar disponível ou não. Mas fora isso, personagens coadjuvantes. O Tussadum é muito mais desenvolvido. Tussadum é O muito... protagonista da parada já é maravilhoso no filme, né? Mas no livro, então, pelo amor de Deus. Por exemplo, o pai do Conan. No filme não fica tão claro assim o porquê que o Tussadum buscava o aço. Ah, qual é o enigma do aço? De onde veio isso tal, não sei o que lá, não sei o que lá. No livro eles colocam que o aço, na verdade, uma das poucas pessoas que sabiam criar uma espada de aço era o ferreiro, o pai do Conan, que não era um cimério, que veio das tribos lá do norte, e ele traz o segredo de fazer aço. Todo o resto era feito de ferro. Então, numa guerra, quando uma espada de aço batia numa espada de ferro, cortava ela no meio. E aí, no livro, fica tudo especificado. E por que o Tussadum quer tanto encontrar o segredo do aço? Porque ele quer dominar a porra do mundo. Ele precisa ter um exército usando aço e não ferro, saca? Então, todos esses elementos só ficam bem claros quando você lê o livro e você fala, pô, isso daqui tá presente então no roteiro original? Que da hora, cara! Aí o pai do Conan é super desenvolvido. E aí tem alguns elementos também que acabaram mudando por questões orçamentárias. Por exemplo, como é que ele deixa de ser um lutador de poços? E ele foge. No filme, o cara acaba libertando ele. Parece até que o senhor de escravo lá era bonzinho. Ah, não, você já trabalhou tempo suficiente, eu vou te libertar. Não, na verdade, a relacionamento do Conan com o senhor dele lá é de ódio. Ele odeia o cara, ele quer matar o cara de qualquer jeito, porque o cara é um asno, é um desgraçado. E o Conan foge porque tem um terremoto e a jaula onde ele está preso estoura e ele foge. Em algum momento, por discussão com o Dino, por discussão com o estúdio, por discussão com o orçamento, por algum motivo, o John Milius mudou isso ao longo do caminho. Só que o Sprague de Camp e o Lynn Carter, eles tiveram que se pautar, eles não escreveram o livro depois do filme, escreveram no durante, saca? Então mudou coisas depois que estariam presentes na primeira versão. Por exemplo, o Tussadum tem um exército de criaturas fera, criaturas monstruosas, homens-fera, que não aparecem no filme, saca? Mas estão presentes no livro. Você encontra também design de produção dessas criaturas. Essa é uma leitura muito complementar que te ajuda a montar esse quebra-cabeça enorme que poderia ter sido o filme do John Milius se não tivesse nenhuma intervenção. Então é demais, galera, é demais. Fora que um dos charmes também é a própria escrita dos caras. Sim. Os caras dominam a escrita como o Howard dominava também. É super à vontade, É muito né? foda de você ver isso sendo escrito por eles. Dá gosto de ver, você fala, mano, esses caras dominam as palavras. Eles usam umas figuras de linguagem, Bruninho, que eu fico de cara. Porque você como escritor fica com inveja. Fico com inveja, cara. Porque o Howard, ele usa muitas que acabam se repetindo, até porque elas eram publicadas em revistas, né? Então vira e mexe, o Conan saltou como um leopardo, seus olhos estavam queimando como brasas e tal. O Howard usa muito dessas coisas, né? E eles, de vez em quando, eles repetem algumas, mas eles têm toda uma gama de figuras de linguagem e de descrições que são diferenciadas, cara. Que legal, velho. É muito foda mesmo, cara. É muito foda mesmo. Bom, e aí você vê, né? Aí com o filme, né? O filme sai, o livro sai também, e aí vira a Conan Mania, né, galera? Conan Mania. Isso em 82.
E a Conan Mania foi tão grande quanto a Batmania, que teve em 89. Em 89, atravessou a década de 90. Depois desse filme aí veio Conan Destruidor. Se a galera acha que eu tô exagerando, essa Conan Mania foi tão grande que após o filme foi montado um espetáculo do Conan, que era apresentado, Conan o Bárbaro, que era apresentado no parque temático da Universal, se eu não me engano, e ficou em cartaz até 91, cara. Com dragão, com sei o que lá, o Conan e a Valéria lá. Aí depois na sequência veio série de TV, veio desenho animado, veio gibi pra tudo quanto era lugar. Videogame. A Marvel, mandando ver no gibi também, lançando muito mais, né? Conan Mania total, cara. Tem, evidentemente, a continuação, o Conan Destruidor. A Conan Mania... acho que foi daí que atravessou o mundo, viu, Ale? É mais daí... Claro, Marvel atravessa o mundo também. Ah, não, mas é o filme... Mas o filme é o que mais rompe barreiras pro personagem, assim, sabe? Aí chega nesse status mundial. E é um filme que muda a fantasia, cara. Muda a fantasia no cinema. Sim. Saca? Tem um monte de genérico de Conan depois, né? Eu até faço um pós-fácil no final dessa edição, que eu comparo... Tem um prefácio do Sprague the Camp e um pós-fácio do Alexandre Calari. Isso. Eu comparo. Um ano antes, você tem um filme de fantasia que bombou, que eu inclusive fui ver no cinema, foi Fúria de Titãs. Fúria de Titãs era feito com stop motion. Saca? É um filme bem legal. É um filme do cacete, não tô bem entrando no mérito. Mas é um filme pra família, é um filme, saca? Um filme bacanudo tal. Só que a revolução do cinema novo em Hollywood já tinha acontecido. Os filmes de terror do Carpenter já estavam rolando. Você já tinha Scorsese, você já tinha Coppola, você já tinha Spielberg, você já tinha George Lucas. Já tinha toda essa galera que revolucionou trocentos gêneros. Mas a fantasia não tinha sido revolucionada ainda. Quem faz isso e atualiza e cria um novo template é Conan o Bárbaro. O filme tanto foge do estereótipo de filme de família que os bonecos que estavam sendo programados para lançar têm que ser transformados. Porque não dava, porque quando era tão adulto, como é que eu vou vender um boneco desse filme pra criançada? Aí vira o He-Man. Vira o He-Man. Então você vê que a história do He-Man deriva daí também. Tá entremeada. Porque o filme não era vendido como uma coisa... Na verdade, eles achavam, né, os fabricantes de brinquedo, que seria uma coisa pra criança. Quando sai, não, é essa coisa revolucionária feita pra chocar o público mesmo, pra ser adulto. Aí tem cenas de orgia, tem umas cenas fodas, assim, muito bem planejadas e tal, adultas realmente, né, cara? E tem algumas coisas... lança o Schwarzenegger catapulta, né? Exatamente, de Deus, o patamar de grande astro. E tem algumas coisas que pro Conan ser aprovado dentro dos reguladores lá nos Estados Unidos, muitas coisas tiveram que ser cortadas. Por exemplo, a presença do canibalismo na história, né? Que o culto do Tulsadum, eles são canibais, eles comem gente, né? No filme, eles buscam um monte de recurso pra não ficar explícito. Eles jogam um filtro vermelho e tal, fica lá no fundo, os copos. Mas no livro, não tem essa. No livro eles dão porrada atrás de porrada. É animal mesmo, né, da hora. E eu vou te falar que eu já sabia o que ia acontecer. Mas quando chega a ressurreição da Valéria pra salvar o Conan, a cena... porque essa cena é muito foda, no filme, é icônica, né? No livro... Maluco. O Ale parava de traduzir pra mandar mensagem pra nós. Mano, eu ficava arrepiado. Não, que foda, cara. E é legal, é foda que é um livro que funciona pra quem é muito fã de hardcore, né? Igual o Alexandre. Pros fãs de Conan apaixonados, mas não tão malucos igual a Lê, tipo não hardcore. E funciona pra você que não conhece porra nenhuma do Conan também. Vai ser uma leitura fenomenal. Eu não tenho essas edições aqui. Eu posso ler esse livro? Pode. Pode e deve. Se você não tem, você pode ter, porque isso é a nossa reedição, vem no box e tal. E agora é um produto novo nosso que está aí disponível. Inclusive o Spreader Camp e o Lynn Carter, eles têm a preocupação de pegar os termos que o Howard usa, o nome dos povos e de tudo isso, que raramente são citados no filme. Se você tem a cidade, você tem Shadizar, você tem Zamora e tal, mas tem vários outros povos que, vamos trazer, eu vou fazer esse link aí entre a obra original... São entendedores de Howard, né? Exato, entre a obra original e o texto que eu estou escrevendo agora, né? Para quem conhece a obra do Howard, então aqui são os Aesiris, aqui são os Ircanianos, aqui são não sei o que lá tal. Isso é ótimo, cara, é ótimo, é muito bem feito. E aí olha que barato, né? Porque eu, quando era moleque, eu achava que Conan era um personagem da Marvel. Eu via, quadrinho de Conan, tá ligado? Aí, ou então, se não fosse igual eu, os caras achavam que Conan era um personagem do filme
que virou quadrinho. Tipo, o quadrinho é derivado do filme. Eu já achava que não. Que o filme era derivado do quadrinho. Aí com o tempo, você conhece uma pessoa que nem o Ale Calari que vem e te fala assim, não, na verdade isso é livro. Eu sei, caraca, isso é livro? E digo mais, é da década de 30. Eu sei, caraca, mano. Só que até 2017, Conan não estava publicado na íntegra no Brasil. Sim. Como pode, mano? Apesar do personagem ser super amado aqui. Conan estava entre as revistas mais vendidas de editora Abril, velho. Da Abril foi pra Mitos e se tornou uma revista mensal longeva também pra caramba. Ganhando encadernado e tudo mais. Mas os livros não estavam completos no Brasil. Aí veio a editora de caraca! Lançamos tudo, a trilogia, tudo com a capa do Frank Frazetta. Imprimimos e reimprimimos diversas vezes até se tornar inviável reimprimir com aquela capa de acetato que a gente colocou, que deixava o produto bem luxuoso. Os fãs, assim, sentirem orgulho de guardar aqui na prateleira. Aí nós reeditamos. Olha essa caixa, galera. Eu vou apontar pra luz ali, ó. Vocês veem que ela brilha. Ela tem um acabamento lindíssimo de hot stamp dourado e tal. E tem os 3 livros. Com os 3 maiores capistas da Espada Selvagem de Conan, velho. Com o Elnorey, o Joe Jusko e o Boris Vallejo, cara. Discípulos diretos do Frazetta, velho. Tá aqui, ó, nessa nova coleção nossa. E a gente publicou outras coisas do Howard. Hey Cool, Planet Morn, Solomon Kane. E a gente não pode parar, velho. A gente ama o personagem. A gente ajudou a popularizar aqui. A gente trouxe depois as adaptações mais recentes do personagem com Conan Cimério, lá da Glenar, que estão fazendo um sucesso absurdo na Europa e estão vindo em tempo recorde pro Brasil. Esse ano sai o volume 4, com as 3 últimas histórias que foram concebidas lá na Europa. A gente empata com a produção francesa esse ano, sensacional. véio. São tidas como as adaptações mais fiéis. Não tô dizendo as melhores, claro, porque aí você entra numa discussão gigantesca de Marvel, Dark Horse e nesse vídeo gigante nosso aqui, não dá pra entrar. Mas as da Glenar tem aquela intenção de ser mais fiel ao Howard. Mas vamos falar as nossas favoritas, então. Pô, não. E aqui nós estamos lançando tudo isso. E aí veio a possibilidade de a gente publicar esse livro agora. E aí, depois que o Ale leu e traduziu, aí ficou maluco, velho. Não teve como. Aí ele falou, vambora, vamos publicar, velho. Galera, é bom demais. Bom pra caramba. E a gente quer trazer mais, né? Quando a gente fala de pastiche, tem às vezes um tom pejorativo, que o pessoal fala assim, pastiche. Isso é meio pastiche. Isso não conta. Tudo é pastiche tirando o Howard. Tudo que a Marvel fez é pastiche. Tudo que Star Wars saiu tudo é pastiche. Então, aí os pastiches, vocês viram, começaram lá nos anos 50. Não tem essa, tem coisa muito boa que a gente quer trazer. Estamos começando por esse produto icônico aqui. É assim que a gente está apresentando agora Alice Prague the Camp e Lynn Carter, para depois dar prosseguimento aí ao trabalho desses dois também com o personagem Conan. Olha que foda. E a capa, o projeto gráfico que vocês estão vendo aí, velho, absurdo que a gente fez. É uma capa conhecidíssima, o pôster do filme, todo mundo já viu essa imagem em algum lugar, tem publicação pra caramba tem usando outras ela. 2 publicações aqui no Brasil que usam esse pôster também. E o nosso desafio foi fazer a nossa versão aqui. Fugir do óbvio. Aí o Guilherme Barata, fantástico capista aqui da casa, apresentou esse logotipo pra gente. Não, e aí você vê... Nossa, ficou lindo demais. O Conan tá entremeado ao logo dele lá em cima, que aí tem o nome do Sprague the Camp e do Lynn Carter, aí do ladinho ali, baseado no roteiro de John Mills e Oliver Stone. Só que a espada, como ele tá lá no meio assim, a espada fica pra fora, mas se complementa na quarta capa. Olha que lindo! A imagem da espada subindo com toda a sinopse do lado. Livro capa dura, tá bom? Capa dura, ou seja, ele vai bater na altura com todos os outros livros de Howard e com esse box também. Apesar dos livros que estão aqui dentro serem capa brochura, por ser um box capa dura, bate na altura também tudo certinho na coleção de vocês, tá? E é magnífico. 204 páginas. Isso. Vamos falar então da ficha técnica aí, Danielzinho. 204 páginas, impresso em pólen, no mesmo padrão da coleção toda do Howard que a gente fez aqui. Tradução do Ale Calari, como a gente comentou. Essa capa maravilhosa com verniz, né? Verniz localizado, né? E um precinho de pai pra filho, né? R$ 79,90 com 30% de desconto na pré-venda. O livro chega no final de fevereiro, mas até lá vai custar R$ 55,90. Nossa, R$ 55,90. Mano. Não, Danielzinho, tá muito bom mesmo, cara. Bom demais. 2024 a gente conseguiu um preço desse, velho. Preço de R$ 55,90.
Vai esse petardo. É Que bom demais, legal, bom demais. galera. Gente, vamos bombar essa pré-venda. Vamos essa pré-venda a pra chance Conan de trazer Properties Lynn Carter ficar e feliz Spider Camp. com a gente e falar assim, vamos lançar mais, vamos fazer mais coisa do Conan aí. É, pode crer. Porque se já pensou, galera? Ah, não vou comprar. Tá louco, não, Aí- ninguém tá pensando nisso, aí não. como é que fica o Spider Camp e Lynn Carter no Brasil? Tem algum maluco que assiste esse vídeo e fala... Ah, Então, depois de tudo isso... só se for lelé, né? Por 55, com 55. R$55,90 na pré-venda? Só se for lelé, né? Então quem ficou até o final vai comentar aqui embaixo. Eu assisti tudo e não sou lelé! Eita. Vamos comentar. O link da pré-venda tá na descrição. Esse foi um vídeo espetacular. A gente podia ter vindo aqui só falar do livro em si, mas nós falamos, não, nós temos que contar essa história, né? Um personagem que tava lá, nos pulps, numa revista barata, descartável, evoluiu, se transformou ao longo das décadas, todo mundo percebeu seu valor, percebeu sua grandeza, percebeu sua qualidade e ele ganhou o mundo, mano! Hoje todo mundo sabe, diferentemente do Bruninho lá dos anos 90, anos 2000, que Conan é um personagem do Robert Irving Howard, esse grande autor que foi escrito lá na década de 30 e que revolucionou a fantasia. Revolucionou a fantasia e criou o subgênero da espada e feitiçaria também. Perfeito. Que depois foi cunhado pelo Michael Moorcock, que lançou Elric, que vai ser no Brasil por nós. Tá tudo ligado. Veja como tá tudo ligado. Mas essa é outra história a ser contada. Isso fica pra um outro vídeo. Agora a gente se despede. Valeu, galera. Um abraço. Tchau. Sem musiquinha do Conan dessa vez? Não, sem música. Que isso? Não. Que isso? Eu fiquei constrangido quando a Ale puxou lá na CCXP e ninguém cantou conosco. Vamos cantar só nós dois. Nunca mais. Só um pouquinho. Nunca mais.